Na verdade, a gente tem que começar, né, com uma pergunta, para ter uma pergunta super intrigante, né? O que é inteligência, né? Quando a gente está falando de inteligência artificial, eu preciso primeiro me perguntar, né, o que é inteligência. E eu estou me colocando aqui junto como aprendiz, junto com vocês, porque é um conceito que a gente está vendo que ele não tem fim. Ele é um conceito que a gente pode extrapolar por si só, né? Só que é legal, e aí, quem quiser depois abre o microfone e fale também a sua perspectiva. Eu gosto de trazer uma perspectiva muito assim, sabe? O que é inteligência, né? Eu botar assim, inteligência, botar aqui, de pessoas e inteligência de não pessoas, né? Não vou chamar de inteligência artificial, né? Eu gosto de fazer essa dualidade para nos dar uma reflexão, porque tá vindo toda uma mistura de um monte de coisa e a gente não está se dando de conta que, na verdade, tem um monte de perspectiva aí no meio do caminho que a gente está, muitas vezes, porque a gente é bombardeado por. Existe um movimento muito grande, né, principalmente das big techs, elas têm muito dinheiro para influenciar as pautas e dizer, olha, vamos resolver tudo agora com IA. E parece assim que vai ser uma mágica e tudo, e a gente perde no horizonte. Não, vamos substituir as pessoas por IA, né? E aí vem toda essa questão extemporânea. Mas eu queria também escutar de vocês, eu vou começar aqui, enquanto vocês estão refletindo aí, o que diferencia da inteligência do que é das pessoas para uma inteligência que não é das pessoas? Então, essa reflexão é uma reflexão bacana da gente fazer. E eu vou começar, eu gosto muito de. Depois eu vou explicando para vocês, né? Mas alguém pode me ajudar com o conceito de logos? Quem é que sabe o conceito de logos? Só vai abrir aí os. Pensando que eu não tem errado, tá? Sim. Já dá até para dar uma pesquisada aí. Dá tempo de pesquisar e trazer o seu entendimento. O que é logos, né? O que é essa capacidade que a gente tem de logos? E aí vocês vão entender o meu raciocínio que eu estou pensando por isso. Logos, na verdade, é a capacidade que a gente tem de fazer um raciocínio, ou seja, fazer um discurso e eu posso me conectar com vocês por meio do discurso. Então, se eu disser assim para todo mundo, imaginem agora uma mesa com 8 lugares, cheias de taça em cima. Chegando agora, nós vamos sentar em torno dessa mesa e vamos agora degustar vários vinhos aqui da Serra Gaúcha, da campanha, vinhos aqui do nosso estado. Essa capacidade que a gente tem de logos, que a gente tem de se transportar e de conseguir fazer raciocínio, isso as não pessoas não vão conseguir tão cedo fazer. Então, esse é um ponto muito importante, né? O que a gente tem quando a gente fala de inteligência de não pessoas, né? A gente pode usar a palavra aqui padrão. As inteligências que não são de pessoas, elas trabalham muito bem com padrões, né? Esses padrões, eles são refletidos no que a gente chama de algoritmos, né? Esses algoritmos, eles são muito bem refletidos nisso. Porém, essa questão de não pessoas trabalharem muito bem com padrões, algoritmos, nos traz uma outra reflexão. A gente falou que a gente trabalha muito bem nessa questão da razão, raciocínio, transportar para uma outra época, né? E aí a gente vem para a segunda palavra grega, que seria pathos, né? Que são as emoções. As emoções, elas são tão únicas e tão individuais para cada pessoa. Se eu disser para vocês assim, lembrem agora de um momento de alegria de vocês. Tá? Ou lembrem agora de um momento de tristeza. Isso vai ser uma concepção tão única das pessoas e a gente não tem capacidade de reproduzir isso. Não tem capacidade. Por mais que alguns aí andem dizendo que nós vamos chegar na inteligência humana, claro, o cara tem que vender um produtinho dele. Mas não é essa lógica para onde a gente está caminhando. Esse caminho não é um caminho natural. Né? Então, assim,
a gente tem essa capacidade da emoção, da paixão, né? Do sentido, né? E a inteligência de não pessoas, ela tem a capacidade de processamento de um alto volume, né? A gente não consegue, muitas vezes, ver coisas que estão em um volume gigantesco. Ah, não me lembro. A Ana falou aqui da questão, a gente já está fazendo 20 anos de mestrado. Muitas coisas escapam por causa do nosso dia a dia. Então, a capacidade que tem da inteligência de não pessoas de processar altos volumes de dados, isso nos dá uma vantagem de usar uma inteligência de não pessoas, né? Por outro lado, quando a gente está falando de pessoas, a gente tem aqui a nossa última palavra, que é ethos. É o senso de viver em sociedade do jeito que a gente vive, né? E todas as formas como a gente vive em sociedade que são tão complexas e muito difíceis de da gente conseguir chegar e botar dentro de um raciocínio único, né? Então, por exemplo, tem aquele grupo que vive fazendo um tipo de prática, por exemplo, monges, né? Os caras vivem em clausura 4 anos, depois saem. Olha a quantidade de possibilidades que a gente tem de vida em sociedade e a inteligência humana nos dá a capacidade, né? E a inteligência de não pessoas não nos dá. Então, eu queria fazer esse corte aqui. Esse corte nos dá bastante representatividade do que a IA entrega e do que a IA não entrega. Tá? Então, assim, isso é muito interessante da gente fazer esse corte transversal. E se a gente faz esse corte transversal, a gente consegue ir para um caminho muito mais bacana de entender o que a gente está fazendo e para onde a gente vai. Tá? Vocês estão muito quietos. Você entende? Quer falar alguma coisa ou não? Todo mundo muito quieto aí. Eu acho que tô prestando atenção na tua forma de ver, da tua lógica. É interessante. Sim. Não tá conseguindo abrir? Tá, eu achei que tava batendo. Peraí que eu abro aqui. Deixa eu abro aqui. Decolores. Olha a cadeirinha. Olha a cadeirinha. Gente. Por quê? Melhorei. Tava meio decolores ainda. Mas provavelmente vai deitar agora de novo. Não, tô perguntando. Não sei. Tô gravando ali a aula que eu dei, né? Não vai atrapalhar. Eu só tô querendo saber se eu deixo, se tu vai deitar ou não. Ele não pode. Caminho de luz, venham todos que esse é o caminho, fizemos louvores pra Cristo mais do Pai. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores pra Cristo mais. Tinha cantado e louvores. Sim, mas que tu está cantando isso, velho? Não, sabia. Isso era a única coisa que eu sabia. Não sai na minha casa. Eu conheci isso. Sim. Mas eu não lembrava que cantava. Não fiz piscina. Sabia quantas vezes cantava. O barulho do dia. Não problema, né? Não, eu não sabia. Sim, a Letícia também lembra. Eles me levavam tudo pra mim, né? Pai, marido.
tanto na asa de tanto com Andréia, nos maqueiros, sempre com eles, né? Porque as gurias eram maiorzinhas, né? Ficavam em casa, não queriam ir, já era aquela fase mais assim, de eles namorando, boi e tal. E eu ia com eles. Eles cantavam decolores. Isso. Como parece, tinha uma abertura domingo, né? Que era de Selma. Se o Gonzaga fizer, vai se emocionar muito, hein? Aí caí na única coisa que eu vou te dizer, que eu não vai lembrar muito do ela lembrou muito do meu, aí eu sim, lembrei muito do meu pai. Pô, assim, se eu não tentar, não posso falar. E, Ah, tudo bem, tá? Botou uma pulga nela. né, Não vai pulga em nada. então, e aí depois que ia vir, eu não acompanhei muito, né? Meu pai dizia, ia na igreja, os encontros, galetas no final de semana, eu ia tudo junto. E aí, porque a Karina tinha Karina, então eu também me empolgava pra ir. E todos os filhos todos os outros tinham os filhos, o Maurício era os filhos da Lucel, os filhos da. Mas olha que coisa maluca. Olha como é que é coisa. A folha é tão forte, cara. Décadas depois, É igual. vocês se conectam com a É, mesma proposição. e É forte. Olha como é qualquer coisa. a minha mãe não fazia essa coisa de não contato, veio botando. E eu nem liguei, assim. Não, é todo E ela não. Aí a minha mãe, vai instalar, mas eu não sei o quê. tão forte. É, Isso passa. tanto que eu falei, não. E a minha mãe também. Eu também não falou nada. Olha, ela vem pra dentro, ela vai ter um tiro vivo ali, ela vai se lembrar, mas ele. E tá dando, gente. Ah, Eu vou dizer. aí não. Bato, botou um caminhão na cabeça dela. Os assuntos, sempre, 20 coisas que meu pai dizia, com certeza ele aprendeu no dia.